Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso bom e eterno Deus. Pois bem, hoje eu quero pensar com você a respeito dos versículos 10 e 11 do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele escreve o seguinte, dando a seguinte orientação à igreja que estava em Roma: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Preste atenção no que Paulo orienta como conduta padrão do povo de Deus na cidade de Roma para a igreja que estava em Roma. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Queridos, um texto que está totalmente na contramão daquilo que nós temos como uma média geral da nossa sociedade atual. Um texto ou orientações que vão quase que totalmente na contramão até mesmo da conduta cristã de muitos daqueles que estão dentro das igrejas nos nossos dias. Quando o apóstolo Paulo fala de dedicar-se uns aos outros com amor fraternal, Paulo está dizendo para uma igreja que estava numa cidade ou numa das cidades mais importantes da época, considerado quase que a capital mundial, o poder, toda a glória, toda a honra estava em Roma, o poder que dominava sobre as outras nações. Paulo está escrevendo para a igreja que estava fundada ou plantada no meio do povo mais orgulhoso da face da terra, do povo mais egoísta da face da terra, do povo mais soberbo da face da terra, de um povo que estava cheio de si, um povo que achava ser os melhores de toda a terra. Os romanos se achavam assim naquele tempo. E Paulo escreve para aquela igreja dizendo assim: olha, eu sei que vocês estão no olho do furacão, no local onde o orgulho e a soberba são aplaudidos, onde o egoísmo é uma base geral para todos. Mas vocês, enquanto igreja de Cristo, devem ir na contramão de tudo isso. Vocês devem aprender a dedicar-se uns aos outros. Sabe, queridos, nós vivemos em tempos onde as pessoas estão tão focadas em si mesmas que muitas vezes não tem tempo para ajudar ao próximo, para dar um apoio ao próximo, para estender a mão ao próximo, para se preocupar o mínimo possível com o próximo. É muito comum nós encontrarmos pessoas nos nossos dias que querem oração, que querem ajuda, que querem ser abençoadas, que querem que Deus cuide dos seus problemas, que querem que Deus prospere, que querem que Deus faça tudo por elas. Agora, a grande pergunta que eu tenho para te fazer nesta manhã, meu amado ouvinte, eu faço isso com muito temor e amor em meu coração pela sua vida, é: o quanto você tem se dedicado a servir outras pessoas? O quanto você tem se dedicado? Porque Paulo fala isso aqui: dediquem-se uns aos outros. Está cada dia mais difícil nós encontrarmos pessoas assim. Nós encontramos cada dia mais pessoas que querem ser servidas. Mas Paulo nos desafia a servirmos aos outros em amor. Paulo fala que ao invés de eu querer a glória, os aplausos, os tapinhas nas costas, o louvor, a honra para mim, ele fala: olha, que você venha preferir dar a honra aos outros mais do que a você mesmo.
Que você tenha essa humildade de aprender a honrar outras pessoas, a fazer algo pelos outros. Sabe, queridos, eu já há alguns anos venho gravando estas devocionais. E eu sei que alguns irmãos até ficam um pouco tristes quando eu saio de férias ou quando eu preciso me ausentar por algum tempo, e eu os entendo. Mas não é fácil fazer isso todos os dias. Eu confesso para vocês que tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu gostaria de dormir até um pouco mais tarde, mas eu tenho um compromisso com Deus e com o reino dele. Eu tenho compromisso com a sua vida, porque eu sei que, por mais que seja uma palavra simples, talvez Deus venha usar isso para abençoar a tua vida e nortear a tua vida, dar uma direção para a tua vida, e você precisa desta palavra naquele dia. E é por isso que eu levanto cedo e a envio para você. Porque eu entendo que eu também fui chamado para te servir, para servir a você, para servir a sua vida, para ser servo de Deus na sua vida. E nós precisamos entender que o reino de Deus está além de nós. Nós não somos uma ilha. Deus está usando Paulo para dizer, olha, que você pense um pouco também nos outros, que você também aprenda, ao invés de só querer ser honrado, a dar honra aos outros, que não falte zelo, que você não venha fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, que você não venha dar resto do teu tempo, da tua vida, dos teus recursos para Deus ou para o teu próximo, que você venha ter zelo com as coisas do Senhor, que você venha priorizar as coisas do Senhor, que você venha também dar prioridade para o reino de Deus. Nós não podemos mais ser tão imaturos ao ponto de acharmos que nós só devemos buscar a Deus quando a nossa vida está indo aos trancos e barrancos, ou quando ela está em bancarrotas, ou quando o barco está afundando, aí eu vou lembrar de buscar a Deus. Você não pode mais ser tão imaturo assim. Não lhes falte zelo, tenha zelo com as coisas do Senhor. Portanto, reserve um tempo da tua semana para Deus, para ir à igreja, para orar, para ler a palavra. Vá além do egoísmo, vai além da superficialidade. Tanto que na sequência ele fala, sejam fervorosos no Espírito, que se tem uma coisa que Deus detesta é a mornidão. Deus odeia a mornidão. Jesus chegou a dizer para a igreja de Laodiceia, olha, assim porque você é morna e não frio, não quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está lá em Apocalipse 3, lê lá. Porque você é morno, você não é nem frio e nem quente. Estou a ponto de vomitar, olha, o morno, a mornidão espiritual, um amor morno, uma conduta cristã morna, uma vida cristã morna, causa náuseas em Deus, vontade de vomitar. O Senhor quer que você ou esteja pegando fogo, ou Ele prefere que você esteja frio, do que você vivendo na desgraça da mornidão espiritual. Lembre-se, no reino de Deus não há espaço para o mínimo. Ou nós damos o nosso melhor para Ele, ou Ele não vai aceitar os nossos restos, as nossas migalhas, as nossas sobras, como você também não aceitaria sobras e migalhas de ninguém. Você se sentiria humilhado com isso. Por que muitas vezes tentamos fazer isso com Deus? Então dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Que nunca venha a faltar na sua vida o zelo com as coisas do Senhor. E que a tua vida com Deus seja sempre fervorosa no Espírito, servindo ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que esta palavra venha como uma marreta nesta manhã, quebrando toda a dureza dos corações, trazendo quebrantamento, trazendo conserto, trazendo arrependimento, trazendo mudanças de vida, para que os teus filhos de fato possam experimentar uma vida abençoada
servindo ao Senhor em fidelidade. Que não venhamos ser como os romanos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, amantes de si próprio, egoístas, mas que venhamos, ó Deus, ir além de nós mesmos, a fim de servir ao Senhor. Que de fato, ó Deus, venhamos amar o Senhor sobre todas as coisas e venhamos servir pessoas nas nossas vidas, com muita alegria em nossos corações. Assim eu te peço, ó Deus, que o Senhor grave esta palavra na vida dos meus irmãos e os abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.